acima de 10ª geração, elas trabalham com variações diferentes, tá? O que acontecia na primeira geração? Eu tinha pouca memória, mas eu tinha um processador um pouco melhor. O que acontecia? O processador acabava compensando essa memória e ia embora, tá? Nos notebooks de hoje não acontece isso, tá? Se o processador ele começa a ter um processamento um pouco maior, mas a memória não acompanha, o computador ele trava, ele morre, tá? Então hoje os computadores têm que ter uma maior quantidade de memória justamente por conta disso, tá bom? Mas vamos lá, voltando ao assunto. Placa-mãe, eu apresentei para vocês a memória, tá? A memória ela vem integrada na placa, que fica dentro dela, ou tem uma entradinha na qual a gente consegue colocar essa memória. Esse computador ele é um computador mais completo. Então ele tem uma memória dentro dele, mais um slot de memória extra. Então esse computador ele vai ligar mesmo sem essa memória aqui, porque ele tem uma memória integrada dentro do computador, tá? E fora isso a gente consegue ver a maioria das entradas, porque ela é a placa-mãe, tá? Por que é placa-mãe? Porque, além da placa-mãe, a gente também tem a opção da placa-filha. Por exemplo, essa placa lateral aqui. Essa placa lateral, ela é uma placa-filha. O que ela faz? Ela tem uma interligação que vem até aqui para cá. E aqui, como a placa é pequena, eles colocam uma placa-filha para ter uma entrada via USB. Então, quando você bota um pendrive aqui, ele recebe os dados, passa por essa fiação, até chegar na placa-mãe e receber todas as informações, tá? E por que eu falo que é como um carro isso aqui? Porque a placa, como eu falei, é a carcaça, a memória é como se fosse gasolina, e quando a gente liga o carro, o que acontece? Ele sobreaquece, tá? Quando o carro ele sobreaquece, o que é que faz? Existe o quê? Uma serpentina que leva aquela água quente, na qual ela é misturada ali no motor para tirar o aquecimento dele, ela passa por tubos e ela vai para quê? Para o cooler do carro, tá? Aqui é a mesma coisa. Embaixo desse componente aqui, eu vou até abrir para vocês. Aqui a gente tem o processador, tá? O processador é como se fosse a nossa mente. E para o carro é como se fosse o motor, tá? Quanto maior o processador, mais potência ele vai ter. Aqui não é diferente, tá? E mais ele vai esquentar também, não é diferente. Aqui a gente tem, só tirar aqui para vocês poderem entender. Aqui a gente tem o processador Celeron, o processador i3, i5 e i7, tá? É o que a gente mais trabalha. i9 também tem, tá? É processador i9, porém é muito mais difícil de achar e a gente só acha a maioria das vezes em notebooks games ou em processadores de PC, tá? Mas hoje o que a gente recebe no mercado é i3, i5 e i7. É como se fosse um motor 1.0, 2.0 e um 3.5, tá? Então, aqui acontece da mesma forma, tá? O processador é esse aqui. Aqui, como ele está tendo processo, ele está processando, ele tem que expandir esse calor para algum lugar. Então, ele expande para esse componente aqui, que é um dissipador, tá? E dentro desses componentes, a gente tem a pasta térmica, que é essa aqui, tá? Essa pasta térmica, o que ela faz? Ela conduz o calor daqui um pouquinho melhor para o dissipador. Então, o dissipador, ele começa a esquentar aqui, até chegar aqui nas centelhazinhas, ó. E quem faz a função de resfriar é o bendito do cooler, tá? Muito parecido com o carro. Então, quem faz o resfriamento do computador é esse dispositivo aqui, tá? Sem esse dispositivo, vai acontecer a mesma coisa que acontece no carro. Ele sobreaquece e desliga, né? Ou dá algum tipo de problema, ou começa a sair fumaça. Aqui não chega a sair fumaça, né? Mas assim que ele chega em 100 graus, 101, 102 graus, o computador simplesmente desliga, tá? Questão de segurança, como o seu carro também faz isso. Tudo bem? Tirando isso, a gente já apresentou a placa, a memória e o processador, dissipador e cooler. Essas são a maioria das coisas que tem dentro do computador, tá? Agora, vamos para outros detalhes, como o quê? Como bateria, tá? Essa bateria aqui é uma bateria de lítio, ela é uma bateria que hoje os computadores mais novos, eles vêm essa bateria, tá? E essa bateria aqui, ó, ela tem 11 volts e 43 amperes, tá? Então,
o Watts, desculpa. Então, ela, por ser de lítio, que o lítio segura mais bateria e aguenta mais ciclos, ela é uma bateria que é dos dispositivos mais novos, tá? Dispositivos mais antigos, vocês vão encontrar aquela bateria que é a bateria de pilha, aquela pilhazinha, é uma seguida da outra, e isso que segurava a energia do computador. Hoje a maioria delas são dessa forma aqui, tá? Totalmente de lítio, tá? Isso por um lado é bom, porque elas funcionam e duram muito mais, mas tem um lado complicado também, que é o lado ambiental, tá? Quando elas começam a inchar, é um problema tanto para os técnicos como para o mundo, para os dois, tá bom? Então, eu já apresentei para vocês a placa-mãe, a memória, o processador e as placas filhas. E a bateria também, tá? E a parte de baixo do computador, 90% também, tem os alto-falantes, tá? Os alto-falantes são esses aqui. E a maioria das vezes eles estão embaixo também. Embaixo ou em cima, abaixo da placa, tá bom? A gente sempre vai ver dessa forma, tá? Hoje, no mercado, ainda mais aqui em Porto Velho, a gente tem muito problema com esse tipo de material, justamente porque, como faz muita poeira aqui e muito quente, ele acaba ressecando. E eu vou ensinar vocês também a fazer esse tipo de reparo, tá bom? Tirando isso, Peraí, galera, já volto. Tirando isso, o computador em si, ele tá de uma maneira legal, certinha, na qual a gente já conseguiu aprender. Desculpa, galera, só fui dar uma olhada ali porque eu tomei um susto. Achei que tinha parado de gravar. Enfim, é isso. Sobre essa primeira aula aqui, tá? Eu mostrei para vocês a parte de baixo. Então, sempre se lembrem. O que é um computador? O computador é como um carro. Suposição, tá? Ele tem parte da carcaça, ele tem o motor, ele tem a gasolina, ele tem o dissipador, né? Dissipador que é o quê? Quando o motor esquenta, ele dissipa o calor e tem um cooler, como se fosse a ventoinha do seu carro, tá? Ele tem os acessórios, como a placa-filha, e tem uma bateria, igual tem um carro, para poder ligar ou manter ele ligado, tá bom? Aqui dentro desse computador também, existe um componente que é chamado de safe charge, é a mesma coisa que aquele esqueci o nome agora, tem também um componente dentro do carro que faz o que? Carrega a bateria. Então, aqui dentro dessa placa também tem esse dispositivo, tá? Ainda mais tem as entradas também, por exemplo, a entrada da placa-filha. Aqui a placa do Wi-Fi ela é integrada, ó, ela é integrada na carcaça. Aqui eu também tenho outra placa-filha, que é do mouse aqui de baixo. Eu vou tirar para vocês verem, coisa rápida aqui. Importante que vocês vejam, tá? Aqui a gente tem outra placa-filha e todos os notebooks têm essa placa-filha na qual eu vou mostrar para vocês, tá? Essa placa-filha é a placa do mousepad que eu mostrei para vocês quando inicializou, tá? Esse mousepad, ele vem com uma plaquinha filha que da mesma forma desse aqui, interligado tudo em conjunto, tá? Aqui, como eu não trouxe todo o meu material para cá, eu vou ficar botando esse parafuso em cima aí. Mas assim que eu trouxer meu material, vai ficar mais fácil a gente guardar esses parafusinhos aí, tá? Para vocês não ficarem aí pensando, meu Deus, ele botou todos os parafusos de novo. Então, tirei aqui, tá? Essa é a bateria, vou até aproximar para vocês verem, ó. Essa é a bateria, olha a finura dela, tá? Totalmente de lítio, tá? E olha que legal, produzido em Manaus. Bacana, tá produzido aqui em Manaus. E fora isso também a gente tem a parte de cima do computador, que é o que? As dobradiças e também a parte aqui da entrada da tela, que é aqui, ó, flat da tela. E eu vou estar mostrando esse material no próximo vídeo para vocês, tá? Vou mostrar as dobradiças, a gente vai abrir a parte da tela e eu vou mostrar como retira isso aqui, tá? E vocês vão ficar a par de todo dessa nossa aulinha aí para vocês entenderem, tá bom? Então é isso, agradeço vocês e vamos para o próximo vídeo mostrando as dobradiças, como elas são e a parte da tela, beleza? Então só vou aparecer no vídeo aqui para dar tchau. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? É importante que vocês entendam isso, porque isso é a raiz para você poder trabalhar com tranquilidade e você começar a entender como isso tudo funciona, né? Então, mostramos placa, mostramos as placas filhas, mostrei o que é o processador, tá? Dei algumas informações sobre o processador, mostrei o que é memória,
Sobre a memória, a gente vai conversar sobre elas também, tá? Mostrei também como é que funciona o resfriamento do computador, dissipador, cooler, tudo certinho, bonitinho, tá? E mostrei também as placas filhas também do mousepad, tá? Todo mousepad tem essa placa filha, tá bom? E vou mostrar também ali, acho que eu mostrei do teclado também, mostrei teclado, mouse. E se ficou faltando alguma coisinha no próximo vídeo, eu vou dar mais uma mostrada para vocês do que é cada coisa, tá bom? Então é isso, mais uma aulinha, essa aulinha ficou de 20 minutos, ficou longa, né? Primeira aula de 20 minutos que a gente tem, e eu quero que você entenda uma coisa. Vamos aprender a raiz, vamos aprender tudo que precisa aprender para depois a gente ir pro que vale a pena e pro que é real mesmo, tá? A gente precisa primeiro de testes, a gente precisa testar, ver se a gente tem aptidão, ver se tem tudo certinho, bonitinho, e aprender para quando a gente pegar um de verdade, a gente conseguir entregar tudo que tem que entregar, tá bom? Então é isso. 20, quase 21 minutos. Primeira aula, essa aula foi legal, foi bacana. Acho que deu para entender bastante coisa. E nas próximas a gente vai conversar mais sobre isso, tá? A gente vai fazer aula com a diferença de HD, SSD. A gente vai fazer aulas de M2, SATA e NVMe. Eu vou estar mostrando para vocês também, tá? E eu vou fazer todos esses procedimentos para vocês entenderem como é que funciona, tá bom? Então é isso. A gente vai conversando, tá bom? Vou fazer outro vídeo agora ali sobre o restante do computador, só vou montar a parte de baixo todo dia novamente dele, tá? E é isso. Mais uma vez agradeço, é nóis. E até a próxima aula.